Sandra nunca imaginou que acordaria antes do nascer do sol para subir uma ladeira que só conhecia de vista pela janela do ônibus. Ainda na noite anterior, deitada no sofá forrado de recibos atrasados, ela viu no celular a palestra em que Divaldo Franco falava de amor que veste macacão e teve a nítida sensação de que aquelas palavras lhe pertenciam. Caridade prática é oração em movimento. Desempregada havia 3 meses, a designer de 29 anos precisava de qualquer coisa que calasse o zumbido da ansiedade. Então buscou na internet Mutirão Salvador Sábado e encontrou o convite. Revitalização Morro da Esperança, 48 horas para pintar, consertar, plantar. Mandou mensagem, recebeu instruções curtas, chegue 5h45, roupa velha, e separou a calça mais manchada, um tênis rasgado e luvas amarelas de cozinha. O Uber a deixou na esquina em que terminava o asfalto. O ar cheirava a café de lenha misturado à madrugada úmida. Lampiões improvisados balançavam como vagalumes gigantes. Com o rolo de pintura presente da mãe, Sandra subiu 40 degraus de cimento gasto até a pequena praça central. Ali, 40 pessoas bocejavam sobre a luz azulada dos celulares. Um coordenador alto, Marcelo, distribuía crachás feitos à mão, nome em caneta e o selo Amor. O dela dizia Sandra Amor 27. Marcelo pediu 1 minuto de silêncio, calibragem de propósito, explicou, e depois apresentou o plano. O morro seria dividido em 5 zonas cromáticas, cada uma com equipe de pintura, reparo estrutural e arte. Sandra escolheu pintura, recebeu colete laranja e lata de amarelo sol. Primeiro obstáculo. Dona Geni, viúva de 78 anos, olhava desconfiada da porta descascada. Minha casa é como eu, acostumada a essa pele rachada, murmurou. Sandra agachou-se para ficar na altura da maçaneta, contou sobre a palestra que a trouxera, passou o rolo num canto onde antigas flores de giz haviam sumido e o amarelo brilhou sobre o cinza. Dona Geni arregalou os olhos. Ficou bonito, né? Pinta mais, mas salva minhas flores. A designer prometeu contorná-las em branco e assim nasceram as Flores de Luz, primeira micro-obra do mutirão. Às 7 em ponto, o sol pulou por trás dos telhados de folha, dourando tudo. Um gato rajado derrubou 2 latas verdes. Em vez de lamento, a senhora Lurdinha transformou a poça em folhagens. 3 meninos completaram com vaquinhas cor-de-rosa. E Marcelo gargalhou. Aqui até o acidente vira arte. Cada fachada colorida atraía um morador antes hesitante. Jamal, entregador que perdera a moto em assalto, pintava a tristeza de azul cobalto. Maria Helena, advogada aposentada, distribuía 100 sanduíches. LX, rapper do bairro, rimava solidariedade com prosperidade enquanto lavava pincéis. Às 10, o vento espalhou cheiro de tinta fresca. O locutor da rádio comunitária ligou uma caixa acústica velha e tocou Sementes do Amanhã. A letra Eu Acredito é na Rapaziada ecoou pelos becos, trazendo moradores à espreita. Dona Dolores, viúva reclusa, surgiu empurrada pelo neto na cadeira enferrujada. Sandra lhe ofereceu pincel. Sem força nas mãos, Dona Dolores molhou o dedo em tinta rosa e marcou a própria parede. O neto fotografou. Em minutos, outros idosos fizeram igual, formando um mural de digitais que mais tarde viralizaria. Ao meio-dia, a lousa de MDF na praça exibia 27 cheques, rachaduras seladas, degraus refeitos, 10 fachadas acabadas, fiação presa. Marcelo pegou o megafone e citou o dado do IBGE. Bairros que recebem mutirões reduzem vandalismo em 25%. Desafiou-os a dobrar. Panelões de feijão borbulhavam, moradores e voluntários formaram roda. Antes da primeira colher, 1 minuto de silêncio, respeito a religiões diversas, mas com o mesmo espírito de gratidão. Durante a refeição, Sandra sentou-se ao lado de Everton, adolescente famoso pelas travessuras. Ele confessou ter largado o ensino médio, mas as cores lhe deram vontade de abrir o caderno. Perguntou se ela ensinaria desenho digital em troca de aulas de rap. A designer percebeu que brotavam pactos invisíveis, sementes de futuros impensados. Depois do almoço, começou o plantio da horta comunitária num terreno baldio. Sacos de composto orgânico doados pelo mercado foram despejados. Senhoras traziam mudas de coentro, crianças plantavam girassóis.
Sobrou tinta? Pintaram caixotes em azul céu com a frase colheita compartilhada. Everton grafitou: quem planta, colhe o que espalha. Selfie favorita do dia. Quando o sol inclinou, a luz fez as paredes recém-pintadas cintilarem como se o morro respirasse. A quadra rachada tornou-se foco da tarde. Sacos de cimento doados foram misturados, pedreiros ensinaram adolescentes a nivelar concreto. Cada jovem assinou o piso antes de secar, registrando o renascimento. Quando o relógio marcou 4 da tarde, o Morro da Esperança já se deixava fotografar como cartão postal improvisado. As paredes amarelo-sol devolviam reflexos quentes, contrastando com nuvens cor de algodão doce. Por toda parte pingavam rezadas que escorriam entre becos anticinzentos. Mas o trabalho estava longe de terminar. Da zona azul, onde se reformavam escadas, veio o pedido de reforço. Faltava concreto para cimentar um último degrau que vivia causando tombos. Sandra correu com mais 3 voluntários, carregaram baldes de areia numa corrente humana, subindo 15 lances de escada. Sentiu o antebraço formigar e pensou na academia que cancelara para economizar. Ali ganhava treinamento físico gratuito e, de quebra, musculatura moral. Terminado o degrau, os adolescentes começaram a instalar ripas de madeira reciclada para criar guarda-corpo artesanal. Everton assumiu a furadeira, suando, concentrado. Sandra, ao lado dele, segurava as ripas e anotava medidas em caderneta. De repente, ele perguntou: já pensou pintar um mural aqui contando a história do morro? Ela visualizou na hora um painel em degradê que começasse em cinza e terminasse em arco-íris, ancorado por uma frase de Divaldo. Prometeram esboçar na manhã seguinte. Ao longe, ouviu-se buzina. O caminhão de telhas chegara antes do previsto. Marcelo gritou por rádio amador, distribuindo tarefas como maestro de orquestra popular. Perto das 6, a cozinha comunitária levantou tampas das panelas, liberando vapor de sopa de legumes cujo tempero parecia trazer lembranças de infância. Moradores que tinham fornecido verduras ganharam colher maior. Crianças menores formavam fila com copos de plástico colorido. O locutor, agora DJ, trocou MPB por forró pé de serra e o cheiro de tinta misturou-se ao de coentro refogado. Sandra se serviu, sentou num degrau e reparou em Dona Geni, agora encostada à porta recém-pintada, abanando-se com um pedaço de papelão. Aproximou-se para saber se precisava de algo. A idosa apontou o coração e disse: menina, fazia tempo que ele não batia tão leve. Foram poucas palavras, mas Sandra sentiu como se recebesse diploma invisível. Quando a noite finalmente caiu, a quadra revitalizada recebeu extensão de luzes penduradas em arames. Os adolescentes projetaram numa lona esticada slides das fotos tiradas ao longo do dia. Cada imagem revelava transformação tão rápida que parecia montagem, antes e depois na mesma sequência. Marcelo anunciou a rodada de talentos, dando o microfone a quem quisesse dividir qualquer habilidade. XX subiu primeiro, soltou rima improvisada sobre pincel que acorda a cor, plantio que acorda a flor, mão que serve acorda amor. Aplausos ecoaram nos telhados. Em seguida, Dona Dolores, encorajada pelo neto, leu pequeno poema escrito pela filha falecida anos antes. Voz trêmula, cadeiras caladas, olhos marejados. Ao final, todos aplaudiram em silêncio, levantando as mãos em gesto de gratidão. Sandra percebeu como aquele minuto de pura escuta valia centenas de likes. Passava das 10 quando os voluntários recolheram pincéis, tamparam latas e guardaram ferramentas no salão da igreja. Quem não morava perto ficou em colchonetes alinhados, exaustos mas elétricos por dentro. Sandra, deitada olhando o teto, rabiscou no diário pendurado no pescoço, para não perder pensamento. Dia 1, 27 cheques, mural de digitais, sopa coletiva, rima e poesia, escada segura e, principalmente, o morro deu bom dia para si mesmo. Apagou, embalando-se no coro de respirações pesadas misturadas ao canto longínquo de um galo insone. Segunda metade da madrugada chegou em volta num silêncio quebrado apenas pelos roncos dos voluntários e pelo estalo ocasional da madeira da igreja, dilatando-se no sereno. Às 4h40, Marcelo percorreu o salão tocando um xilofone de brinquedo, melodia doce que fez ponte entre sonho e realidade. Sandra sentou-se meio zonza, sentindo o peso nos ombros como medalhas conquistadas. Lavou o rosto em bacia de plástico, amarrou o cabelo, calçou o tênis ainda úmido de tinta e saiu para o pátio enquanto o céu trocava preto profundo por um azul anêmico.
Lá fora, o ar trazia cheiro de terra molhada. Durante a noite, chuva leve banhara o morro, testando a aderência da nova pintura, e aprovara. Nas paredes amarelo-sol escorriam gotículas como pérolas. O plano domingueiro era mais ambicioso: concluir telhados, terminar a quadra, instalar a biblioteca móvel, pintar 30 metros de escadaria com cores em degradê e preparar almoço coletivo para 200 pessoas. Marcelo distribuiu tarefas como cartas de baralho. Sandra ficou encarregada do degradê da esperança, faixa contínua que começaria num tom lilás suave no pé da escada e terminaria em turquesa vibrante no topo, guiando qualquer visitante até a praça principal. Ganhou com ela uma equipe mista, 2 estudantes de artes plásticas, João, pedreiro que aprendera arte de rua com o filho, e 3 crianças que já pediam: "Posso molhar o pincel?" Antes de começarem, Sandra pediu que todos se reunissem no primeiro patamar. Sacou o celular, abriu rapidamente um trecho da mesma palestra de Divaldo que a inspirara, onde ele afirmava: "Quando pincelamos cor fora de nós, algo por dentro fica mais colorido também." Leu em voz alta. As crianças sorriram sem entender toda a frase, mas captaram a energia. Cada um escolheu sua cor favorita dentro da paleta e ganhou um pincel equivalente em tamanho. Sandra riscou a linha guia central com giz. Depois, como maestro, contou 1, 2, 3, cor, e o grupo atacou o concreto. Enquanto o lilás molhava os primeiros degraus, ela sentiu o fluxo criativo correr livre, sem clientes, sem briefing, sem revisão de diretor de arte. Cada degrau conquistado era aprovação instantânea. João acelerava com passadas longas, cobrindo em V, enquanto as crianças faziam mini-golpes rápidos, preenchendo furos. Entre risadas fizeram aposta. Quem chegasse ao degrau 20 antes do gongo improvisado de Marcelo, uma batida em lata de tinta vazia, escolheria o nome do mascote desenhado ao final. O latido de um cachorro sem dono ecoou, sinal de que o morro despertava de vez. No meio do trabalho chegaram relíquias, 30 sacos de telhas resinadas doados pela Associação de Moradores de um bairro vizinho inspirado pelas fotos viralizadas. Homens e mulheres se revezaram em formigueiro humano, passando telhas de mão em mão até o alto. Do telhado gritavam: "Chegou esperança!" cada vez que encaixavam peça nova. Houve chuva de fragmentos de barro antigo jogado para o lixo. As crianças recolhiam para depois fazer mosaicos. Às 9, a lata-gongo soou convocando pausa de hidratação. Sandra percebeu que haviam alcançado o degrau 15 do degradê. As pontas dos dedos estavam manchadas numa paleta viva, o corpo suado, mas a mente leve. Lembrou-se de que antigamente no escritório, 15 degraus equivaleriam a 15 e-mails corporativos esvaziados de sentido. Ali, cada degrau pintado era carta de amor aberta ao futuro visitante. Segunda etapa, do lilás ao azul médio. As estudantes de artes traçaram transição suave usando técnica de molhado no molhado. O céu, agora turquesa, espelhava o gradiente crescendo. João ensinou as crianças a misturar a água à tinta nas proporções corretas para não escorrer. Em paralelo, Everton subiu ao topo da escada e começou a esboçar em giz branco a frase "Quem sobe junto não cai", verso do rap que compora na madrugada. A tipografia torta recebeu aplausos de quem passava. Quando o relógio marcou 10h30, Marcelo trouxe notícia. Caminhão da ONG Livros de Rua estava a 10 minutos de distância. Equipe biblioteca, na qual Sandra também atuaria depois da pintura, correu para abrir espaço ao lado da quadra. Empilharam caixotes de madeira, medindo alturas para as crianças pequenas alcançarem prateleiras. Maria Helena organizou fitas adesivas coloridas para etiquetar gêneros, contos, poesia, ciências. O caminhão chegou despertando euforia. Porta traseira desceu revelando torres de caixas de papelão com carimbo "Sonhos em Papel". Crianças vibraram como se fosse Natal antecipado. Ao mesmo tempo, na quadra, a turma de reparos pregava as últimas ripas dos bancos de pallets. LX testava o microfone conectado a pequeno amplificador alimentado por bateria solar improvisada. Ensaiava nova rima. Escada que vira seta. Quando as luzes do sarau inundaram a quadra, o Morro da Esperança parecia respirar ao ritmo de cada acorde.
LX abriu a noite declamando seu rap recém-composto, agora acompanhado por 2 percussionistas que apareceram com tantãs caseiros. Escada que vira seta, biblioteca que abre asa, o morro agora interpreta sua própria carta à casa, ecoou entre telhados, e Sandra, sentada perto da mesa de som, sentiu a pele arrepiar. Logo depois, Dona Dolores, a mesma que tinha lido o poema na véspera, voltou ao microfone, mas desta vez para cantar uma modinha antiga que aprendera na infância. A voz trêmula começou fraca, mas na terceira frase, todo mundo já acompanhava em coro, transformando a quadra em sala de estar coletiva. Crianças giravam, segurando livros contra o peito como troféus. Ali, estatísticas de felicidade não cabiam em gráficos, cabiam nos sorrisos firmes, mesmo nos rostos cansados. Durante o intervalo, Marcelo convidou Sandra para um giro de avaliação final. Caminharam pela escada iluminada que agora guiava o olhar do vale até o topo do morro. De cada patamar partia um sopro de vento trazendo cheiro de tinta fresca, terra molhada e, curiosamente, pipoca caramelada que alguém estava vendendo ao lado da biblioteca. Marcelo contou que o padeiro da esquina lhe revelara um aumento de 40% nas vendas daquele dia, que a farmácia avisara ter esgotado curativos porque ninguém queria ficar parado em casa, e que a barbearia improvisara tendinha para cortar cabelo grátis, rendendo fila até às 8 da noite. O mutirão encontrou maneiras inesperadas de gerar renda imediata, comentou ele, citando estudo que liga a economia comunitária a índices de segurança. Sandra respondeu que, para ela, o impacto maior estava dentro do peito de cada pessoa, inclusive o dela. Subindo mais um lance, pararam diante do mural que digitais, agora reluzente sobre verniz. Alguém delineara cada impressão com tinta prata, transformando dedos enrugados em constelações. De repente, um rapaz puxou celulares, ligou a lanterna e projetou luz rasante, fazendo cada sulco brilhar feito veias de rio em mapa noturno. Uma senhora engoliu o chorro dizendo: "Mexeram na minha casa, mexeram no meu coração." Sandra fotografou, prometeu enviar para um concurso de arte urbana, pensando que a obra merecia circular o mundo. Próximos à biblioteca, ouviram gargalhadas altas. Everton apresentava às crianças o primeiro cartoon criado por ele em papel craft, inspirado na frase "Quem sobe junto não cai." O personagem era um pincel de tênis vermelho que escalava montanhas coloridas, ajudando um spray de cabelo tímido. Sandra ficou emocionada, lembrou-se do acordo de aulas mútuas. Naquele momento, percebeu que o mutirão não terminaria ali. Ele continuaria nas oficinas dominicais, nos retakes de cor que fariam meses depois, nos beats e nas ilustrações que nasceriam daquele encontro improvável. Quando voltaram à quadra, Maria Helena, agora mestra de cerimônias, anunciava o último número, um coral espontâneo de moradores cantando o canto das 3 raças. Vozes masculinas, femininas, velhas, jovens entraram em harmonia, sem instrumentos, enchendo no ar de ressonância quase física que tremia no estômago. Sobre o céu cor de vinho, os coqueiros recém-plantados balançavam, como se entrassem na coreografia. Terminado o coral, Marcelo pediu que todos se reunissem no centro da quadra. Munido do microfone, fez balanço final. 23 fachadas pintadas, 3 telhados novos, 2 becos pavimentados, 50 metros de escadaria artística, uma horta, uma biblioteca com 1000 volumes, 3 coqueiros batizados. Mas disse que os números eram apenas pistas, o verdadeiro inventário estava nas relações criadas, no brilho dos olhos, na dignidade recuperada. Pediu que cada pessoa definisse o fim de semana numa palavra. Subiram vozes: renascimento, coragem, família, vida, porta. Sandra escolheu bússola porque sentia ter recuperado a direção perdida. Com o sino improvisado, tampa de panela, deu por encerrado o mutirão às 22h04 de domingo. Todos se abraçaram, alguns choraram abertamente, crianças corriam sem querer ir embora. Sandra entregou o colete laranja, agora manchado de todas as tintas da paleta, e recebeu o certificado artesanal escrito Pintora de Esperança. Guardou-o como quem guarda carta de amor. Ao deixar o morro, olhou para trás. A escada degradê brilhava sob refletores solares, coqueiros perfilados pareciam sentinelas, e lá no alto, o mural de digitais cintilava como firmamento particular. Subiu no carro de aplicativo ainda com cheiro de tinta nos dedos e notou que a aplicação de empregos exibia notificação, vaga confirmada para designer em projeto social de alcance nacional.
Sorriu, pensando que antes de arrumar trabalho precisava arrumar o coração e que o morro tinha sido seu currículo mais verdadeiro. No caminho para casa, recordou a frase de Divaldo que detonara toda a jornada: onde a mão age, a esperança floresce. Agora entendia que esperança não é conceito abstrato, nem palavra de palestra motivacional. É parede tingida, livro na mão de uma criança, telha que não deixa goteira cair. Sandra despertou na segunda-feira com a claridade invadindo o quarto e a estranha sensação de que havia sonhado com uma cidade impossível. Ruas coloridas, biblioteca ao ar livre, frutas crescidas em canteiros improvisados. Só quando esfregou as mãos e sentiu os vestígios de tinta nas cutículas, percebeu que não fora sonho. Seu fim de semana havia realmente pintado uma realidade alternativa sobre o mapa de Salvador. Ainda sonolenta, puxou o celular para ver as horas e levou um susto. Dezenas de notificações pipocavam, seguidores novos, mensagens desconhecidas, compartilhamentos do Reel que postara com as escadas turquesa. O vídeo, editado no próprio aplicativo quase sem pensar, ultrapassara 180 mil visualizações. Nos comentários, pessoas de bairros distantes perguntavam como participar do próximo Morro da Esperança. Entre as mensagens, uma de Marcelo. Bom dia, pintora de esperança. Reunião de debrief hoje 19 horas no salão. Topa? Sandra digitou estarei lá e teve outra surpresa. A startup de impacto social que a contratara enviara brief para o primeiro projeto. Desenvolver identidade visual de uma plataforma que conecta voluntários a mutirões. Vivendo em sincronia, pensou. Tomou café rápido, pegou o metrô para o centro e, enquanto o trem corria subterrâneo, listou tópicos a registrar na reunião. Manutenção das fachadas, cronograma da biblioteca, oficinas de grafite com Everton, criação de microfundos para a horta, pintura de novas casas que vizinhos já solicitavam. No escritório da startup, paredes de vidro e puffs coloridos lembravam coworking. Mesmo assim, Sandra sentiu falta do cheiro de cal. O CEO, jovem com camiseta de algodão cru, estendeu a mão suja de tinta azul. Ele também havia passado o fim de semana em outro mutirão. Riram da coincidência. Na sala, mostraram-lhe mapa do bairro vizinho ao morro, listado como próximo alvo. Queremos que seu design reflita não só a estética, mas a metodologia de impacto que vocês testaram, disse o gestor de produto. Ela explicou o triângulo do sucesso, mão de obra mista, material reaproveitado, gestão afetiva, e viu os olhos da equipe brilharem como se ganhassem fórmula secreta de super-herói. À tarde, recebeu mensagem de Everton com foto dele segurando o spray novo. Prof, já escolhi paleta para o mural da biblioteca. Aula domingo? Respondeu com emoji de pincel e coração. Também chegaram mais propostas. Uma ONG ambiental queria transformar o Degradê da Esperança em campanha de reciclagem. Um curso online pedia que Sandra gravasse mini-curso sobre arte social. Ela percebeu que a colina pintada gerava colinas digitais, replicando o impacto em geometria fractal. Às 18h30 subiu novamente os 40 degraus, desta vez sem sentir peso. O morro, iluminado pelo lusco-fusco, parecia cartão animado. A escada turquesa acendia com sensores solares, as fachadas amarelas refletiam lâmpadas recém-instaladas, e vozes ecoavam da quadra onde crianças jogavam bola sobre luz de LED. No salão, encontrou Marcelo, Maria Helena, LX, João Pedreiro, Lurdinha Cozinheira, Dona Gene e outros 10 moradores, agora todos co-donos do projeto. Sobre mesa improvisada, um notebook exibia planilha com itens de manutenção. Cartaz de papel pardo mostrava mapa do morro com etiquetas coloridas indicando próximas ações. Reunião começou com rodada de notícias boas. Padaria registrou mais 40% de vendas. Prefeitura passou para coleta de lixo dia sim, dia não. A horta já tinha mudinhas verdes brotando. Maria Helena relatou que 50 livros foram emprestados em 24 horas, criou sistema de fichas, sugeriu clube de leitura infantil às quartas-feiras. Everton apresentou o esquete do moral didático, personagem pincel guiando gotas de tinta que viravam letras. Todos aplaudiram. João contou que 2 telhados vizinhos pediram reforma e que arrecadara telhas via grupo de WhatsApp de ex-colegas de obra. Lurdinha propôs curso de cozinha saudável usando verduras da horta. Marcelo passou para Sandra a palavra sobre comunicação visual. Ela exibiu slide com proposta de sinalização pintada nas esquinas, indicando Escada da Coragem, Praça da Alegria, Rua do Abraço. Moradores aprovaram por aclamação. Depois falaram de desafios, manter estoque de tinta, comprar verniz anual, instituir fundo de emergência para infiltrações.
Surgiu ideia de microfinanciamento coletivo. Cada morador capaz de doar R$ 5 por mês geraria valor suficiente para insumos básicos. Empresas locais poderiam patrocinar degraus, com direito a logotipo discreto. Maria Helena apontou a necessidade de registrar associação formal para captar verba. Marcelo designou subequipe jurídica. Às 20 horas, luz caiu no bairro, blackout parcial. Alguns se assustaram, outros riram lembrando do início da palestra de Divaldo que Sandra citara. LX pegou o violão, começou a batucar ritmo. As vozes acompanharam espontaneamente. No escuro, apenas lanternas de celular desenhavam sombras, mas ninguém parou a reunião. Pelo contrário, combinaram mutirão de esclarecimento junto à companhia elétrica. Moradores filmariam postes, mapeando fios clandestinos. Alguém comentou que o problema real da escuridão fora do morro agora parecia menor, pois dentro existia luz. No sábado seguinte, Sandra acordou antes de o sol espreguiçar as cortinas do apartamento. O céu ainda vestia um azul pálido quando ela vestiu as mesmas luvas amarelas, enrolou o cabelo em rabo de cavalo e vestiu a camiseta manchada de tinta do mutirão. Dentro de uma caixa de papelão reaproveitada, carregou sobrantes de tinta turquesa, lilás e amarelo-sol, junto com pincéis gastos, fita crepe, um pedaço de lona para proteger o chão e seu diário onde anotara as lições do Morro da Esperança. No elevador, carregando a caixa, sentiu um pequeno nervosismo. Nunca pensara em trazer aquela energia para dentro do próprio lar. Mas sabia que o passo inicial precisaria sair do coração e alcançar cada parede. Ao abrir a porta do apartamento, um cheiro de tinta seca revelou que, de fato, ali também havia histórias que se encaixavam em padrão cinza demais. A sala, com o sofá encostado na parede, parecia um refúgio monótono de 40 metros quadrados. Sandra fincou o tripé de lona no chão, encostou a caixa num canto, olhou as latas e murmurou: "Então é aqui que começa a minha revolução particular." Primeiro riscou a parede que dividia sala e corredor, traçando uma linha horizontal a 2 metros do chão, exatamente a altura em que a escada do morro mudara de cor. Depois, abriu a lata de amarelo-sol, sentindo o aroma familiar de solvente e pigmento, e começou a pintar em movimentos amplos, como quem varre o ar cheio de dúvidas. No terceiro traço, sentiu o punho do pincel embalando memórias do mutirão. O calor do sol, o riso de crianças, a poeira misturada a café passado. Aquela memória lhe deu ritmo. O primeiro quadrante inteiro ganhou uma cor mais clara, iluminando o ambiente. As costas reclamaram, mas a alma agradeceu o esforço. A tinta escorreu nas laterais e ela usou um pano velho para limpezas improvisadas, como aprendeu na comunidade. À medida que o amarelo-sol dominava a parede, os móveis, o sofá, a estante de livros, o rack da TV ganharam vida, como se cada objeto respirasse com mais leveza. Enquanto o sol subia, clientes vizinhos começaram a espiar pelas grades do corredor. Juliana, moradora do segundo andar, bateu na porta e perguntou se podia ajudar. Trouxe um cavalete improvisado e um rolo pequeno para recobrir imperfeições. Rogério, do terceiro andar, desceu com uma caixa de giz de cera e desenhou silhuetas de plantas sobre a tinta ainda úmida. "Flores de luz, afinal é sua assinatura", brincou, lembrando as micro-obras de Dona Geni. A sala, aos poucos, se transformou num estúdio colaborativo. Sandra convidou cada um a pintar uma seção pequena, criando um mosaico de estilos, que juntos formariam uma paisagem inédita dentro daquele apartamento. Às 11 horas, a parede que antes fora monótona exibia agora 3 faixas de cor em degradê invertido, amarelo-sol na base, seguido por lilás suave no meio e turquesa no topo. A transição não foi perfeita, havia respingos, falhas, mas cada imperfeição contava história. Na junção de amarelo e lilás, uma gota pingou e Juliana colocou uma digital sobre ela, criando mais um fragmento do mural de digitais em miniatura. O corredor ganhou nova serventia, virou galeria de portas, cada porta pintada com padrão geométrico discreto em 2 cores. No apartamento inteiro, os corredores se comunicavam, guiando quem entrasse por um fluxo cromático que antes inexistia. Depois do almoço improvisado, sanduíches de pão integral trazidos por Juliana e suco de laranja em copos de plástico reutilizado, Sandra organizou a horta de apartamento. Vasos de cerâmica na varanda, cheios de terra vermelha recebendo mudas de coentro, manjericão e hortelã trazidos da horta comunitária. Rogério sugeriu etiquetas de madeira, pintadas com nomes das ervas, e cometeu o mesmo gesto solidário do morro. Entregou um pequeno martelo e pregos para Sandra fixar as plaquinhas.
As plantas se alinhavam ao sol da manhã, prometendo trazer aroma e frescor ao ambiente que agora exalava cor. Às 15 horas, com a sala, corredor e varanda transformados, Sandra convidou todos para pequeno sarau caseiro. Juliana tocou um trechinho de violão, Júlio, do quarto ao lado, leu poema de Fernando Pessoa adaptado para A Esperança em Pincéis. E Rogério cantou um trecho de rap, inspirado no mural. Quem colore a rotina, colore a alma inteira. A experiência do Morro da Esperança reverberava agora naquele micro-santuário de 40 metros quadrados. Sandra sentiu orgulho não de ter pintado sozinha, mas de ter organizado uma pequena comunidade urbana capaz de gerar significado coletivo. No fim do dia, com as latas quase vazias, ela retirou a lona, limpou os pincéis e guardou as luvas amarelas. Embora exausta, via no olhar de cada vizinho o brilho de quem enxergara além do cinza. Antes de fechar a porta, gravou um breve vídeo agradecendo a presença e convidando a replicar a ação em outras portas do prédio. No celular, a postagem foi acompanhada de legendas: "Pinte sua casa, pinte seu mundo". Recebeu aplausos virtuais de moradores distantes, planejando já o próximo encontro, talvez na garagem coletiva, quem sabe no terraço. Enquanto caminhava de volta para seu apartamento, sentiu a respiração tranquila. No sábado seguinte, Sandra acordou ao som do despertador às 5h30, como se uma campainha interna a lembrasse de que havia um compromisso sagrado: manter viva a chama do Morro da Esperança. Vestiu rapidamente a camiseta laranja manchada, guardou as luvas no bolso do moletom e saiu antes do sol romper o horizonte. O bairro ainda estava silencioso, exceto pelos galos anunciando o novo dia e pelos primeiros pássaros que ensaiavam cantos tímidos. No ponto de ônibus, encontrou Maria Helena com uma caixa repleta de envelopes brancos. Cópias da ata da reunião do grupo da semana anterior, onde listaram ações de manutenção, datas de mutirão mensal e contatos de voluntários. Sandra sorriu e pegou 2 envelopes, para Everton e Juliana, que se juntariam depois. Ao desembarcar na subida da ladeira, sentiu um déjà vu. O ar misturava cheiro de mato com gasolina de motos estacionadas e o eco distante de um rádio comunitário testando frequência. Seguiu manchando o asfalto com as solas. Cada passo era uma pincelada de volta à realidade construída a muitas mãos. No salão da igreja, Marcelo e uma dúzia de moradores já se agrupavam ao redor de 2 mesas dobráveis. As casas ao redor exibiam pequenas intervenções, portas repintadas, janelas com trincos novos, vasos de plantas nas esquinas. O soco de tinta que lhes dera esperança agora dava frutos em cada detalhe. O encontro iniciou com leitura da ata. Manutenção de fachadas agendada para o dia 20 de cada mês. Mutirão de limpeza de becos, dia 10. Data de Assembleia Geral para a criação formal da Associação Comunitária Morro da Esperança. E o mais aguardado item: instalação de placas de sinalização por cores. Projeto visual de Sandra, intitulado Caminhos de Cores. Ela mesma apresentou o mocap. Setas amarelas para a escada Coragem, círculos lilás nas entradas de horta e losangos turquesa indicando a biblioteca. Moradores aprovaram por unanimidade. Em seguida, dividiram-se em equipes. A de Sandra cuidaria da sinalização e da manutenção da escada. Voltar a subir 40 degraus carregando pincéis e verniz, para proteger o degradê das chuvas que se aproximavam. Outra equipe, liderada por João, inspecionaria calhas e queiados, aproveitando o caminhão de coleta seletiva que passaria logo pela manhã. Uma terceira equipe revisitaria a horta, substituindo mudas mortas e marcando canteiros com plaquinhas legíveis. Maria Helena coordenaria o registro das atividades em fotos cadastradas no WhatsApp. "Teremos um portfólio vivo", disse, exibindo o celular cheio de imagens. Enquanto a chuva fina começava a cair, Sandra subiu a escada com a equipe dela e um balde de esmalte transparente para selar a pintura. Cada passo exigia cuidado. Pisar errado significava borrar o trabalho de semanas atrás. Ao chegar no topo, organizou o bate-papo rápido com Everton, que trouxe um pequeno drone emprestado para registrar o resultado de cima. Ele pairou lentamente sobre o degradê, enquanto Sandra orientava o piloto. "Mais para a direita, quero ver o gradiente completo." Quando a câmera cobriu toda a escada, captou também a silhueta dos coqueiros balançando ao vento. Era o cartão postal vivo. Descendo, passaram pelos murais de digitais que agora tinham um brilho acetinado. Sandra desmontou o spray de verniz e borrifou outra camada.
enquanto Dona Dolores se aproximava com sua bengala, comentando que a lembrança daquela impressão digital a fazia recordar-se de quando abraçava a filha. "É meu selo de amor", disse ela, emocionada. Sandra segurou a mão da idosa e afirmou: "É o seu abraço para o mundo." O gesto foi fotografado por Juliana, que pensou em criar um quadro com aquela imagem para a parede da biblioteca. Mais abaixo, a cozinha comunitária espalhava cheiro de farinha de mandioca e moqueca de peixe para alimentar a equipe. Lourdinha oferecia pratos quentes enquanto organizava um brechó solidário com roupas doadas. Crianças ajudavam montando filas, aprendendo que servir também era prática infantil. Ao lado, o trompetista voluntário ensaiava notas soltas para o sarau da noite. O repertório dessa vez incluiria cantigas de roda infantis, para festejar a parceria geracional. Às 10 da manhã, o caminhão do programa Livros em Movimento reapareceu, trazendo novos títulos e doações de gêneros variados. A biblioteca móvel ganhou uma estante extra pintada com padrões geométricos de Sandra, inspirados em arte déco. As crianças decoraram a estante com adesivos de flores e códigos coloridos que correspondem a cada faixa etária. Maria Helena distribuiu fichas de empréstimo. Cada criança sai com pelo menos 2 livros e promete devolver em uma semana. A biblioteca passou de 1.000 para 1.300 volumes, mantida numa tábua de plástico recortada onde se lia Morros que Leem. No centro da praça, Roxinha, rapaz conhecido pelas gambiarras elétricas, apresentou um protótipo de carregador solar feito com painel de bicicleta e bateria de celular reutilizada. Conectou 3 portas USB no totem da biblioteca. "Agora vocês podem carregar celular e ler e-books gratuitos de qualquer canto aqui", disse ele arrancando palmas surpreendidas. Sandra pensou na ironia de ter começado pintando paredes e terminaria abrindo portas tecnológicas. O espírito de inovação social